Então vamos lá. João, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, dos quais as pessoas, principalmente os crentes, estão sendo enganados, estão sendo manipulados, né? E têm a sua mente presa por causa desse assunto. É um assunto básico, sobre situações comuns da vida, mas que mais uma vez os líderes religiosos de extrema hipocrisia proíbem você de fazer. Entenda bem, nós temos espírito de liberdade, né? Vamos lá, livro de João, capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava no casamento. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, eles estavam lá. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E lembre-se que numa festa, quando você chama convidados e a comida acaba ou a bebida acaba, é muito vergonhoso isso, né? E Jesus foi convidado nessa época que ele não era famoso, então provavelmente ele foi convidado por alguém que era verdadeiramente seu amigo e não tinha chamado ele ali, né, por ele ser famoso, por ele fazer milagres, né? Porque até então Jesus não tinha realizado nenhum milagre. E acabou o vinho. E Jesus respondeu à mãe dele: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Um dia nós vamos pregar sobre essa frase que ele fala para Maria, né? A sua mãe disse aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras, né? 6 bacias, 6 recipientes, que os judeus usavam para purificações. E cada um levava 2 ou 3 metretas. Metretas é uma medida, não sei dizer que medida que é, mas eu já ouvi dizer que era uma quantidade grande, né? Era uma espécie de um barril, assim, onde as pessoas usavam para se purificar. Também não sei de que forma, não é esse o sentido da conversa. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-las até a borda, ou seja, bem cheia. Então ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde tinha vindo o vinho, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, presta atenção nessa frase, quando já beberam fartamente vinho, então colocam o inferior. Por que eles faziam isso? Porque o pessoal já estava meio tchuco por ter bebido fartamente, né? Por ter bebido muito, e depois colocavam um vinho mais barato, porque as pessoas já não perceberiam mais o sabor do vinho. E ele, o mestre, né, o que estava ali administrando as bebidas, disse ao noivo, dono da festa: mas tu guardaste até agora o melhor vinho. E aí a Bíblia fala que este foi o primeiro dos sinais miraculosos que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum. Meus irmãos, eu quando era do mundo, eu nunca tive problema com bebida. Quem me conhece sabe que eu cheguei a usar droga. Mas eu nunca tive problema com bebida alcoólica. Sempre tive estômago fraco e nunca cheguei ao ponto, já me embriaguei, né? Quando jovem, já passei mal, fiquei ruim. Mas eu não tinha capacidade de beber muito. Por mais que eu tentasse, eu passava mal. E quando eu entrei para a igreja, logo quando eu me converti, eu fui ensinado que cerveja era algo do diabo, vinho era algo de Satanás, que pingue, então o demônio estava dentro da garrafa. Mas, como nós estamos aqui para pregar um evangelho sem hipocrisia, eu não posso passar pano naquilo que não é condenado pela Bíblia. E para um mero leitor da Bíblia, você não precisa nem ser leitor da Bíblia, se assistir um filme de Jesus, você vai saber que Jesus não apenas fez o milagre, mas como foi o primeiro milagre de Jesus, foi transformar a água em vinho e fazer vinho num ambiente onde as pessoas já tinham tomado todo o vinho que já tinha, né? Então, isso me leva a pregar contra essa hipocrisia. Eu sei que os fariseus aí que estão assistindo não querem que essa liberdade chegue até você. Mas também, aqueles que usam da liberdade para a libertinagem, precisam ouvir essa palavra. Porque alguns usam disso para errar, né? Alguns usam disso para cometer vários erros. Então nós temos essa passagem aqui, que vai falar sobre Jesus
transformando água em vinho, né? Nós temos uma outra passagem que está lá no livro de Isaías, no capítulo 5, que diz assim: ai daqueles que se levantam cedo para se embriagar e vão até a tarde a fim de esquentar o corpo. O que está falando? O que esse texto de Isaías está nos dizendo? Esse texto de Isaías está falando que aqueles que levantavam cedo, o que você faz de manhã cedo? De manhã cedo você faz as coisas mais importantes. Você levanta cedo, escova seu dente, toma um banho, toma um café da manhã, pensa no seu dia, vai trabalhar. Mas a Bíblia está se referindo a um público que se levanta cedo e o seu primeiro pensamento é o álcool. O seu primeiro pensamento é ficar louco. O seu primeiro pensamento é se embriagar. Então nós sabemos que a Bíblia, aqui, ela está condenando a atitude de se embriagar. Repare que o texto está se referindo àqueles que levantaram cedo e eles beberam até de tarde. A Bíblia também fala que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que deveríamos ser cheios ou embriagados do Espírito Santo. Quando a Bíblia usa esse termo, onde ela se refere diretamente ao vinho, está falando de bebida alcoólica, o que ele está dizendo aqui? Não beba vinho? Não. Não chegue perto de bebida? Não. A Bíblia está falando aqui que não devemos nos embriagar com vinho. O que é embriagar? É quando a pessoa ela começa a beber demais e ela perde um dos domínios que é do Espírito Santo. Que domínio é esse? É o domínio próprio. Quando uma pessoa bebe e ela chega a ponto de fazer coisas que ela não fazia se ela estivesse sã, ela perdeu o domínio próprio. Eu cometi muitas vezes esse erro quando não ia à igreja, quando eu se juntava com os amigos meus amigos que vão assistir isso aqui sabem, um amigo especial ainda sabe disso, que eu juntava com ele e a gente comprava conhaque com cacau, mas era moleque, e a gente bebia aquilo a fim de se embriagar, para poder chegar no baile lá e não ter vergonha de dançar e não ter vergonha de chegar nas meninas, né, de conversar com as meninas e tal. Então esse ato era um erro, hoje eu reconheço isso. Por quê? Porque nós fazíamos isso a fim de perder esse domínio próprio, a fim de perder a vergonha, né? Então, quando você bebe a fim de ficar louco, né, que é o termo usado hoje, a fim de realmente embriagar-se, de ficar vulnerável ali, quando você bebe sem controle, sem ter como parar, é esse versículo para você: não vos embriagueis com vinho. A contrapartida nós temos Paulo dando uma dica para Timóteo. Você tem que procurar tudo isso no Google. Aonde ele diz assim, se você digitar no Google assim: Timóteo, não beba apenas vinho, mas um pouco de... Não beba apenas água, mas um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das suas muitas enfermidades. Então, Paulo aqui está dizendo, nesse texto, que Timóteo, que era um discípulo dele, não deveria beber apenas água no dia a dia, mas com um pouco de vinho, que ele deveria também acrescentar à sua dieta um pouco de vinho, a fim de que a sua enfermidade estomacal e as outras enfermidades fossem amenizadas pelo álcool. E muitos falam assim, né? Não, naquela época não era, quando falava vinho era o suco de uva. E eu sou de Louveira, vim de Louveira, e lá o que mais tem lá é uva. E qualquer mero entendedor sabe que não há como conservar o suco da uva senão pela fermentação. E naquela época não tinha geladeira. Então a única maneira deles continuarem após a safra bebendo da uva era através da fermentação, porque a fermentação, o intuito dela mesmo é conservar a bebida para que possa ser tomada posteriormente à colheita. Então nós sabemos, é muita hipocrisia nós falarmos que bebida era suco de uva. Eu já ouvi pregações de pastores falando isso, e isso é uma hipocrisia. Então nós temos aqui um conselho de Paulo a Timóteo dizendo: não beba apenas água, mas também um pouco de vinho. E aí as pessoas, não, mas isso não prova, porque está falando que o vinho aí é para a saúde, isso não prova que o vinho tem álcool. Quando nós vemos as cartas lá de Paulo dando instruções sobre a ceia, eu não sei se é Coríntios ou Romanos, mas se você digitar no Google aí as instruções sobre a ceia, Paulo dá instruções sobre a ceia. Ele diz que as pessoas ali que estavam bebendo do vinho e comendo do pão, porque o vinho representava o sangue de Cristo e o pão a carne de Cristo, Paulo está repreendendo aqueles que iam para essas reuniões a fim de embriagar-se. Então olha que interessante, o povo estava bebendo vinho demais na ceia e estavam se embriagando. Então se o vinho fosse suco de uva não haveria essa repreensão de Paulo. E ele ainda disse: se alguém quer beber ou comer, que faça isso em casa. Porque aqui é um memorando, aqui é um ato profético que eles estavam fazendo, não era lugar para se fartar de comida e bebida. Então nós temos essas situações acontecendo aqui na Bíblia, que estão escritas claramente, não é uma só
que falam a respeito da bebida alcoólica. Mas o falso líder, mas aquele que quer te ludibriar, te enganar, aquele que quer colocar uma coleira no teu pescoço, né? Ou aquele até que aprendeu de forma errada e está ensinando como aprendeu, porque há essa inocência também no meio cristão, eles pulam essas partes quando leem. E nós não devemos, alguns falam assim, mas a gente pode beber, mas a gente não pode beber com quem não é crente. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Há uma passagem na Bíblia, isso você vai procurar no Google. Se você acha que eu estou falando mentira, você deve procurar no Google. Há uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, quando Jesus escolhe Mateus ali, quando ele está na casa de Mateus, aonde Jesus está sentado no meio de cobradores de impostos e publicanos, que era um povo que os judeus não gostavam deles. Era um povo que era preconceituado pelos judeus, pelos líderes da época, pela nata da sociedade da época. E Jesus se assenta com esses homens, ele come e bebe. Tanto que os fariseus na época começam a julgar Jesus, e Jesus ele usa uma frase muito interessante. Ele diz assim que João Batista tinha vindo, ele não comia carne e nem bebia vinho, e que os fariseus não tinham acreditado nele por causa disso. E agora vem o Filho do Homem comendo carne, por isso que eu não acredito nesses que falam que carne não é de Deus e não come carne, isso aí é outra hipocrisia, e bebendo vinho. E com quem ele estava comendo carne e bebendo vinho? Com os cobradores de impostos e publicanos. Ele estava se assentado a uma roda de pessoas que não pertenciam à nata espiritual da época, aqueles santos dos santos da época. Ele estava sentado perto de pessoas que necessitavam ali da presença dele. Afinal de contas, se eu não me engano até nesse texto, que ele diz que ele não veio para os sãos, ele não veio para aqueles que acham que não precisam dele, mas ele veio justamente para os pecadores, ele veio justamente para aqueles que o mundo olha e diz, não, aí não há Deus, é para esses que Cristo vem, né? E ali nessa história, os fariseus chamam Jesus de comilão e beberrão, que significava bêbado, né? E a Bíblia, alguns usam esse termo para dizer assim, olha, mas a Bíblia fala que nós não devemos nos assentar em rodas de escarnecedores. E as pessoas confundem essa palavra escarnecedores com pecadores. E não é esse o propósito dessa palavra. A palavra escarnecer, ela vem do sentido, por exemplo, eu vou usar aqui uma figura para ilustrar o que significaria essa palavra escarnecer. Vamos supor que nós tivemos aqui um leitão pré-assado, que ele esteja num espeto bem grande aqui pendurado. E aí eu vou tirando retalhos desse leitão, eu vou tirando pedaços dele a fim de eu comê-lo. E o que eu estou fazendo? Eu estou escarnecendo, eu estou tirando a carne, eu estou, eu não sei o termo para usar, mas vocês entenderam, tirando pedaços dele, eu estou me alimentando e tirando coisas desse animal. Então eu estou escarnecendo, eu estou pelando ele, eu estou tirando ali a carne do osso. Vem desse sentido a palavra. E o que esse texto representa? Não se assentar em a roda de escarnecedores. Aí nós vamos identificar muitas pessoas que são da igreja, que principalmente no final do culto, dentro ali daquela sinagoga que você chama de lugar santo, onde as pessoas têm o costume de fazer aquelas rodinhas e conversarem. O que significa esse não se assente à roda de escarnecedores? É que você não deve participar daqueles que se ajuntam para falar mal de uma pessoa que não está presente. A roda de escarnecedor vem do sentido de escarnecer alguém que não está ali presente para se defender, ou falar mal de alguém, e a Bíblia está nos dando esse intuito, dizendo, não se assente, não faça parte, não se sinta confortável em rodas de pessoas que falam mal de outras. Nós caímos muitas vezes nesses delitos, principalmente o cristão, que tem o costume de se assentar com outros cristãos para mostrar o quanto ele é santo e quanto o fulano é pecador. Então isso é muito claro que é se assentar em rodas de escarnecedores. Essa é o escarnecer. Não é você ir para a casa de uma pessoa e alguém te oferecer o vinho, e você tomar um vinho na casa da pessoa. Isso não é roda de escarnecedor, meu irmão. Certo? Eu acredito que se você até tomasse esse vinho lá, você ia ganhar aquela pessoa, porque você se mostra tão santo que as pessoas têm nojo de você. Mas vamos entrar numa outra questão. Renan, então eu posso ser crente e parar lá na frente do bar, pedir um chopp, ficar lá, pá. A Bíblia fala que nós devemos evitar a aparência do mal. Então nós entendemos que hoje, a aparência para a sociedade, então isso há uma preocupação sobre isso, vamos falar sobre todos os pontos aqui. Há uma preocupação sobre isso. A aparência de uma pessoa que tem o costume de frequentar um bar, por exemplo, não cai bem para a sociedade no geral. Não estou falando da igreja julgadora, estou falando da sociedade no geral. Então eu, Renan, não tenho costume de ir a bares ou a lugares onde não são de convívio, de frequência de cristãos.
Entenda bem, eu estou defendendo o que Cristo fez, que foi ir à casa de alguém e ali fazer parte, por exemplo, daquele comes e bebes. Eu não estou defendendo uma frequência em bar ou balada para se embriagar, não defendo isso, tá? Aí nós vamos entrar em uma outra questão, né? O crente, ele não bebe, porque bebida é pecado, porque a cerveja é de Satanás, né? Só que se nós estivéssemos falando de saúde ao beber, se nós estivéssemos falando, né, de, não, porque bebida faz mal e por isso não serve para o corpo, é mentira. Primeiramente, uma Coca-Cola faz muito mais mal por causa da quantidade de corante e açúcar que tem, do que a cerveja. E eu já vi crente falando para mim que ia fazer jejum de Coca-Cola, de tanto que Coca-Cola era presente na vida dessa pessoa. Então a Coca-Cola se torna muito pior do que uma própria cerveja, que é feita de cevada e de fermentação, né? A Coca-Cola é muito mais impura, então não é por questão de saúde. Mas existe um pecado que a Bíblia condena e que, na minha opinião, por ler as Escrituras, eu acredito que é mais pesado e maior do que a própria cerveja ou o vinho. É muito mais cara de pau das pessoas cometerem isso, pela ignorância muitas vezes, mas fazerem porque ninguém as ensina, do que a própria bebida, que é a glutonaria. Cara, isso aqui é a pessoa mais glutona do que cristão não tem. É comida para... vamos reunir lá, vamos, o que nós vai comer? Vamos fazer aquilo, vamos, o que nós vai comer? Então hoje, a glutonaria, que é um pecado capital, né? A glutonaria que é uma coisa que fala-se desde o início da Bíblia, a glutonaria que é uma coisa que é até uma falta de respeito, você comer até passar mal e às vezes até jogar comida fora de tanto que come, sendo que muitos estão passando fome, né? Você comendo a ponto de sobrar e as pessoas muitas vezes não têm do que comer. Então a glutonaria, que é um pecado que a Bíblia condena literalmente, hoje para o cristão é hábito. Então essa hipocrisia é que nós estamos aqui, né, para desfazer. E existe uma outra questão também, onde a Bíblia usa um termo para falar sobre o irmão que é fraco. Então, se nós entendemos, isso aí serve para você que tem a liberdade na bebida. Eu bebo cerveja, depois eu vou explicar como eu faço isso, eu gosto. E vinho também, vinho eu gosto muito. Eu não gosto de bebida forte, não gosto de pinga, não gosto de nada que for destilado, eu gosto de bebida fermentada. Mas eu bebo muito pouco, muito pouco. Bom, eu vou chegar lá. O que acontece? Esse pessoal tinha um costume de falar que comer carne era errado. Naquela época comer carne era errado. Então a Bíblia nos aconselha que se nós estivermos perto de um irmão que considera que comer carne é errado, a Bíblia nos aconselha que nós não viéssemos a comer carne perto desse irmão, a fim de que ele não te julgue e ele cometa pecado ao te julgar e você peque por fazer o seu irmão pecar. Então entenda bem, comer carne não é o pecado. O pecado está no irmão que te julga e você que faz o irmão te julgar. Então o que o texto está nos dizendo aqui claramente? Que quando você estiver perto de pessoas que consideram que isso é errado, porque a Bíblia está ainda os chamando de imaturos. O seu irmão que é fraco considera, quando a Bíblia fala o seu irmão que é fraco, é o seu irmão que não tem a fé suficiente, que ele não tem liberdade na fé. Então isso é o que mais existe hoje, mentalidade de cristão fraco, que considera que não devemos fazer tal coisas. Obviamente, meu irmão, se você era um alcoólatra no mundo e beber cerveja era para você uma pedra de tropeço, o conselho é que você não beba hoje, porque você vai voltar para o alcoolismo. Porque o seu corpo teve essa debilidade. Por exemplo, se você que a bebida fica muito fácil para as pessoas julgarem, mas a pessoa tinha um problema de obesidade no mundo. A pessoa tinha um problema de comer muita porcaria no mundo, comia salgadinho, comia lanche, e aí ela se converte, ela percebe que isso é mal, que o que ela faz é glutonaria, logo é pecado, e quando ela entra para a igreja, ela para de comer. E aí ela começa a emagrecer, ela entra ali num regime, começa a comer comida saudável, mas aí ela descobre que a Bíblia não condena a comer carne. E ela começa a comer carne, logo ela já passa para um steak, logo ela já passa para um negócio, quando vê ela está comendo tudo de novo que ela comia. Caiu no erro. Então uma vez percebendo que o seu corpo tem esse problema, então prive-se daquilo que lhe é queda. Então cada um meça a si mesmo e diga, olha, eu tenho liberdade para fazer isso, eu não tenho liberdade. Mas o conselho que a Bíblia dá é o quê? É que o que não tem liberdade não julgue o que tem liberdade. E o que tem liberdade não condene o que não tem. O problema aqui não está se o irmão quer beber ou não, ou se o irmão é a favor ou não da bebida. O problema aqui está no julgamento daqueles que não bebem julgando os que bebem e dos que bebem julgando os que não bebem. O problema aqui é mais entre pessoas do que entre a pessoa e o ato a ser feito. No antigo, lá na Bíblia, né, na igreja antiga, comer carne era tão
tão ou mais até inviável ou fora, né, ou irresponsável, o termo que você quiser usar, do que a própria bebida. E hoje a igreja tem o costume de fazer churrasco no final de semana, mas não toma uma cervejinha. E ai daquele que aparecer com uma cervejinha para tomar. Aí eu digo para vocês mais uma vez, tudo deve ser feito com moderação. Beber água não é errado e não faz mal. Mas se você beber 16 litros d'água, você vai passar mal e você vai estar pecando. Você vai estar cometendo a gula. Então por que cerveja? Né? Eu não vejo uma pessoa abrindo Coca-Cola e tomando 2 caixas de Coca-Cola num churrasco. Eu não vejo. Eu não vejo as pessoas abrindo um fardo de água e freneticamente, com aquela água na mão, tomar sem parar. Eu não vejo. Então por que com a cerveja é dessa forma? Por que com a bebida alcoólica é dessa forma? A pessoa não larga lato, né? Não consegue ser aquela coisa saudável. Então se para você o ato não é saudável, né? Se quando você vai comer, você não consegue pedir um lanche do seu tamanho, mas sempre você precisa pedir um lanche do tamanho dessa Bíblia aqui, e você come tudo e ainda come do outro que sobra, então você está pecando. Se quando você vai beber, você não consegue largar a lata, ou bebe 1, 2, 3 e começa a ficar bêbado e começa a dar trabalho, então você está pecando. Aí nós entramos mais uma vez. Eu vi várias pessoas que ao beber, elas ficam endemoniadas. E eu acredito que muitos de vocês aí que estão assistindo esse vídeo também já viram isso acontecer. O que acontece? A Bíblia diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia nos mostra que o ser humano tem o poder da resistência, que o ser humano tem o poder de ter domínio sobre si mesmo, mas a bebida tira o domínio próprio, a bebida tira a sensatez. Então uma vez que você bebe e você começa a falar palavrão, ficar agressivo, xingar as pessoas, falar mal dos outros, quando a bebida para você se torna tropeço, meu irmão, não beba. Porém, se para você é tropeço, não condene aquele que não faz o que você faz. Não ensine errado as pessoas, porque para você é um tropeço, ou se você não foi verdadeiramente liberto sobre essas causas, e quando você bebe, você aflora a si mesmo. Não faças tal, sendo que vocês estão fazendo muito pior. Vocês condenam aquele que bebe uma cerveja, vocês condenam aquele que bebe um vinho, mas quando vocês saem dos seus ajuntamentos, vocês vão no McDonald's e pagam uma fortuna e comem que nem porcos. Você acha que está certa essa conduta? Então, é o que eu digo para vocês mais uma vez: não deem ouvidos a líderes que estão pregando segundo aquilo que eles acham. Não deem ouvidos a líderes que estão pregando segundo aquilo que eles querem, ou segundo o próprio coração, ou segundo aquilo que eles são. Mas deem ouvidos à palavra. E se você pensa em me questionar, está fazendo assim com a cabeça, falando eis um falso profeta, eis um herege, eu quero dizer para você que você está indo contra a própria Bíblia. Você está indo contra a própria palavra. A própria palavra não está condenando a atitude. A palavra está condenando o excesso. Quem condena a atitude é o seu coração mau, que está julgando as pessoas.